onde eu quero falar com vocês algumas coisas que eu tenho feito, que eu tenho aplicado no meu dia a dia, que tem tornado a minha rotina muito mais leve, muito mais tranquila. Eu acabei de arrumar a cozinha do almoço, tomei um bom banho, lavei o cabelo, essa sensação é muito maravilhosa, né? Mas assim, não porque eu tenha terminado todo o meu serviço. E essa é a primeira coisa que eu tenho exercitado. Como boa colérica que sou, eu sempre quero ter o controle e o domínio de todas as coisas. E uma dessas coisas era a rotina do meu lar. E durante muito tempo isso foi possível, mas é tão importante a gente entender a nossa realidade, o momento de vida que a gente está vivendo. Tem um ano, não fez um ano agora, que nós nos mudamos para essa casa e essa casa é enorme, muito diferente do apartamento que a gente morava, que era um apartamento confortável, 3 quartos, mas essa casa é muito maior. São 5 banheiros, são 5 quartos. Fora isso, 2 salas, cozinha, um quintal enorme. Enfim, só por ser casa já é uma outra dinâmica, né? As crianças brincam lá fora, vem grama, vem sujeirinha, vem tudo. E aí, por exemplo, aqui é muito calor, muito quente. Eu moro no Nordeste do Brasil, então a casa precisa ficar aberta, né? Senão a gente não aguenta. É um lugar super ventilado. Aqui atrás, bem aqui atrás, é um condomínio pé na areia. Então a gente tem uma praia e com isso vem muita areia, muito bichinho, todo dia tem teia. Então não é uma coisa assim, eu limpei hoje e amanhã eu vou conseguir manter e eu posso focar em outra coisa. Por exemplo, o chão é algo que precisa ser limpo diariamente. Se você quiser permanecer escrava, né, do serviço doméstico. E é isso que eu tenho trabalhado. Durante muito tempo, eu vivi essa dinâmica, sabe? De enxugar gelo. Eu falo, ai meu Deus, aqui eu sinto que eu enxugo gelo. Durante muito tempo eu vivi essa dinâmica de querer vencer, de querer vencer, de querer vencer. E assim, aquilo de certa forma me esgotava, tomando meu tempo para outras coisas igualmente importantes. Mas dentro do lar existem prioridades e a gente precisa aprender a gerenciar isso, né? Porque senão a dona da casa vai estar o quê? Esgotada. Então eu vivi isso e foi por conta de viver desta forma que eu falei, não, precisa ser de outra maneira. E isso se aplicou muito depois de uma viagem. Voltei de viagem e falei assim, agora eu quero viver de outra forma. Não quero mais que seja um peso. Eu quero dominar isso de uma outra forma. Quero viver isso de uma forma mais leve. Não que não vá custar, não que a gente não tenha que se doar, que a gente não tenha que se entregar, não que ficou mais fácil, não que eu não esteja todos os dias dando tudo de mim, tudo isso continua acontecendo. Mas agora existem prioridades e existe a hora de encerrar. Essa foi uma das coisas, né, que eu apliquei. É o quê? Hora de encerrar. Terminei de arrumar a cozinha do almoço ali 4, 5 horas da tarde. Acabou. O que ficou, amanhã eu resolvo. E o que não der para resolver amanhã, passa para outro dia. Assim vai indo. Porque existem prioridades, por exemplo, como as roupas, a alimentação, meu tempo com as crianças, minha atividade física, se eu tiver que levar e buscar, tudo isso é a prioridade. A casa é o quê? O mínimo para que esteja em ordem, para que o ambiente esteja agradável, né? Porque eu acredito muito que Deus habita na ordem, né? E não no caos. E a própria bagunça, ela não deixa a gente pensar, não deixa a gente raciocinar, não deixa as coisas fluírem, parece que tudo fica mais difícil, mais pesado, né? Eu sinto isso, por exemplo, eu tenho um bloqueio criativo muito grande se o meu ambiente estiver bagunçado. Eu sei que isso não acontece só comigo, é muito da mulher, né? Então, se nós não organizarmos ali minimamente a nossa vida, a nossa rotina, o nosso lar, se a gente não tiver esse domínio da gestão, realmente fica muito difícil a nossa vida, os nossos dias se tornam um peso também, ainda que você decida não fazer nada. O que eu não deixo mais, essa é uma outra coisa, bagunça. Bagunça na minha casa não tem, roupa acumulada não tem, louça na pia não tem, brinquedo jogado não tem, essas coisas não tem. Essas coisas são prioridades, então todos os dias as coisas estão organizadas, né? As crianças organizam as coisas delas, claro que eu tenho que ficar no pé,
Não é assim tão simples ainda, mas eles organizam, isso já dá uma baita de uma contribuída, né? Eu não fico catando mais as coisas deles. Cada um é responsável pelas suas coisas. Então isso já dá uma paz, um alívio para dentro de casa, o ambiente, porque tudo no lugar, você já não tem aquele peso da bagunça. Muitas vezes a gente acha que a nossa casa tá, né, precisando de uma limpeza muito profunda e tal, e não, na verdade ela precisa ser organizada. Então com isso fica mais fácil, toda vez que eu tenho um tempo a mais para mim fazer uma limpeza, manter algo que eu preciso limpar com mais carinho, vamos dizer assim, né? Mas eu não tenho que perder todo aquele tempo organizando e recolhendo bagunças, porque já tá tudo arrumado, já tá tudo organizado, isso facilita demais, demais, demais. Então assim, tudo limpo, impecável, não está. Eu já não limpo mais o chão todos os dias, eu aprendi a conviver com essa poeirinha, com essa sujeirinha e não tem problema, isso traz até mais liberdade, porque, por exemplo, hoje Benjamin derrubou uma tigela de fruta no chão. Isso não te incomoda, isso não tira a tua paz, porque você não acabou de limpar e quer que as coisas fiquem limpas, quer manter organizada, e a gente entra naquela, sabe, naquela neura onde as pessoas que moram na nossa casa perdem a paz, perde o prazer de estar ali, porque a gente se torna tão pesada, tão chata, e assim, claro, é compreensível, nós estamos limpando, nós estamos tentando vencer aquilo que tem nos vencido, e quando você arruma, você quer que se mantenha arrumado. Mas a gente precisa se lembrar que a casa não é só nossa, a casa precisa estar agradável para todos que ali habitam, né? Então essa também é uma luta, como encontrar o equilíbrio disso. Então eu busco muito isso, e aí quando eu não limpei o chão, sabe, eu não tô com aquele cansaço, com aquela exaustão de tô limpando o chão dessa casa enorme, eu nem sei quantos metros quadrados são construídos aqui, mas tranquilamente uns 250 metros quadrados de chão para eu limpar todos os dias, imagina, é muito puxado. Então assim, realmente isso traz um estresse, uma exaustão, mas é uma carga que nós mesmas estamos colocando em cima de nós, né, nas nossas costas, vamos dizer assim, porque não é necessário. Então é muito melhor eu ser uma presença agradável dentro da minha casa, com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido, e a casa não tá impecável, porque aqui não é um showroom, aqui tem vida acontecendo, então uma sujeira faz parte, faz parte, porque eu sou uma só, eu cuido de tudo sozinha, né? Eu não tenho ajuda externa nem com pesado. Ajuda é quando a gente faz um mutirão aqui, Vinícius contribui, as meninas, né? Com o jeito deles também, claro, não é da forma que eu gostaria, mas é o melhor que eles têm ali para entregar, às vezes pegam no pé, né, puxa um pouco mais, falo, gente, pelo amor de Deus, vamos ver isso aqui. E aí eles dão uma caprichada maior, mas assim, com tranquilidade. Isso tem feito os meus dias tão mais leve, tão mais feliz, tão mais tranquilo, tem me sobrado mais tempo e eu já não me sinto mais consumida. Mas é isso, eu tive que aprender a fechar os olhos para muitas coisas. Os vidros aqui, por exemplo, não estão impecáveis. Tem marca de mão, tem marca de poeira, mas aqui tem muita maresia, era algo que eu também não vencia. Eu vou ficar escrava disso enquanto a vida tá passando. Hoje, eu até fiz um stories no Instagram, a gente almoçou e logo depois do almoço o Benjamin falou assim, mamãe, vamos jogar? E ele pegou um jogo que ele gosta, do Pula Macaco, um jogo dos macaquinhos. Antigo, inclusive, é muito nostálgico esse jogo, desde que eu era criança ele já existia. E por um instante, automático, né? Eu pensei, não, mas eu tenho que arrumar a cozinha. Aí eu, pronta pra dizer não, né? Pronta pra dizer que eu não ia ali poder brincar com ele, mas na hora, só pode ser o Espírito Santo, né? Porque quando a gente tá mais aberta e a gente quer viver de maneira mais intencional, a gente precisa ter os nossos ouvidos sensíveis, né? Sensíveis, e o nosso olhar também sensível ali à vida que tá acontecendo diante da gente, para não deixar passar essas pequenas oportunidades e essas coisas que são importantes, né? Porque no final é isso que constrói a vida, não são as grandes coisas, mas é o acúmulo das pequenas coisas. Isso é que constrói o que é eterno, vamos dizer assim, né? Porque quando eu passar, esses momentos é que vão ficar, eles vão ter lembrança disso, eles não vão ter lembrança se o chão estava impecável, mas eles vão ter lembrança da mãe deles brincando com eles, da mãe deles preparando um bolo à tarde para eles. A gente sabe que é assim, porque foi assim com a gente, né? E quantas vezes a gente se perde nisso, a gente começa a focar naquilo que não é o mais importante, torna isso prioridade e esquece daquilo que realmente importa. Eu sei que parece clichê,
Mas não é, a gente é pego no automático. Se você não parar para pensar, se você não estiver mais disposta a viver assim de maneira intencional, mais calma, por isso que eu tenho falado muito desse negócio de desacelerar, né? Porque eu tenho sentido essa necessidade. Tudo isso que a gente vive hoje, as redes, esse autoestímulo, Instagram, tudo isso, colocou a nossa vida no modo 2x, né? E a gente precisa voltar a viver no modo 1x. Não é sobre fazer mais coisas, mas é sobre fazer bem aquilo que se deve. Então, assim, eu tenho, sabe, me acalmado. E aí, por um instante, eu pensei, poxa, eu tenho que arrumar a cozinha. Mas eu falei assim, não, a cozinha pode esperar. Mas isso aqui não vai voltar, né? Então, assim, claro que não é sempre, né? Os nossos filhos também precisam entender o valor da responsabilidade. Uma casa ordenada também é algo importante para um desenvolvimento saudável, né? Para uma infância feliz. Mas, em alguns momentos, a louça pode esperar. Eu não preciso viver dessa maneira automática. Eu almocei, preciso arrumar a cozinha. Depois de arrumar a cozinha, eu preciso ir cuidar da roupa que ficou na máquina. Depois, não, calma, respira. As coisas esperam. Se você não lavar a louça agora, daqui a pouco você vai lavar, mas o teu filho vai crescer, ele não vai ter 5 anos para sempre, você não vai ser o mundo dele para sempre, né? Então eu tenho buscado pensar mais dessa forma para sair desse automático e olhar para esses pequenos tesouros do meu dia. Então, assim, recapitulando, eu creio que essas 3 coisas têm feito muita diferença nos meus dias. 1, ter hora para acabar, ter hora para encerrar. O que ficou, ficou, amanhã eu resolvo, né? O amanhã a Deus pertence, amanhã é um novo dia, a graça do Senhor se renova a cada manhã, então eu vou estar mais pronta, mais disposta, e eu não preciso ficar me sacrificando todo dia, o dia inteiro, não preciso. Então, ter horário para encerrar, sabe? A casa fecha, como a sua funcionária que está dentro da sua casa, deu o horário dela, ela vai embora, né? Claro que durante esse tempo a gente administra o serviço com aquilo que é possível, porque é muito importante a gente alinhar as nossas expectativas, né? Porque às vezes a gente coloca uma lista imensa no nosso dia e não é possível cumprir tudo aquilo, não é humanamente possível, mas na nossa cabeça, né, de Mulher Maravilha, a gente acha que vai conseguir, e aí isso traz o quê? Frustração quando a gente não consegue. Então, hora para acabar, alinhar as expectativas, mais uma coisinha agora que surgiu. 3, aprender a conviver com a sujeirinha, com aquilo que me incomoda, porque eu não tenho domínio de todas as coisas e Deus me livre de ter, eu não quero ter o controle de tudo. Eu quero que o Senhor esteja no controle do meu barco e para isso eu preciso desapegar de coisas materiais, né, do que é matéria, da minha casa brilhando, para, por exemplo, ter mais tempo de qualidade, de verdade. Eu não gosto dessa coisa de tempo de qualidade, porque tempo de qualidade é sempre, né, a gente tem que exercer esse olhar, mas assim, tá ali por inteira, tá presente, tá atento a necessidade das crianças e até as minhas, né? E a 4, que é eliminar toda e qualquer bagunça da minha casa. Isso também passa por um destralhe, né? A gente vive mais com aquilo que realmente faz sentido e é essencial e não com aquele acúmulo de coisas. Então, constantemente eu tô pedindo para as meninas tirarem roupas que não servem, sapatos, brinquedos. A gente sabe, a minha casa ela é grande, mas ela é enxuta, eu não tenho um monte de coisa. Claro que a gente sempre acumula um tico mais quando a gente tem espaço, então a gente tem que estar sempre atenta a isso, porque senão fica aquele acúmulo difícil de você manter, de você organizar no dia a dia e realmente não é necessário. Então essa é uma outra coisa que eu tenho aplicado assim com muita ênfase. As coisas podem até não estar brilhando impecáveis, mas está tudo organizado. Então se você entra na minha casa, você tem a sensação de que tá tudo ok, a não ser que você tenha aquele olhar, né? Deixa eu ver isso aqui. Você vai ver um vidro que não tá brilhando, você vai ver um chão que não tá brilhando, você vai ver uma superfície que pode ter ali uma poeira, um cantinho que pode ter uma teia de aranha, você vai ver. Mas o importante é você entrar na minha casa e você se sentir abraçada, sabe, aquele lar aconchegante, porque tem casa que brilha, mas que não tem esse aconchego, essa cara de casa viva, né? Uma casa com alma. Eu prezo muito por isso. Então eu preciso estar atenta, porque desde que eu vim para essa casa maior, eu comecei a olhar muito para a limpeza e pouco para essa coisa do aconchego, sabe, da casa gostosa. E o principal, para que isso seja de verdade, você precisa estar leve, porque se você estiver sobrecarregada, como é que isso vai ser agradável? Não vai ser agradável, você vai estar pesada.
E na verdade esse é o grande desafio da vida adulta, né? Que é o quê? O famoso equilibrar os pratos, nem ao céu, nem à terra. Eu escolhi ser dona de casa, eu escolhi ser mãe em tempo integral, eu escolhi ser esposa. Então assim, eu tenho a consciência de que esse é o meu trabalho, eu levo isso a sério e eu preciso fazer isso com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, da melhor maneira que eu posso, com todos os recursos, dons e talentos que Deus me entregou e também com as minhas dificuldades, com tudo aquilo que eu preciso desenvolver e aprender para poder conseguir entregar algo melhor. Olhar para a vida do lar com a dignidade que ela realmente tem, ela realmente pede e merece, porque isso é dom, isso é maravilhoso, você tá dentro da sua casa, você poder cuidar da sua família, você formar os seus filhos, e por ter escolhido viver essa vida, eu preciso me empenhar de modo que eu seja bem-sucedida nela, né, que eu seja próspera nela, porque isso é o que vai me trazer realmente realização, é isso que não faz eu me diminuir diante de um mundo tão materialista, onde qual é a sua formação? Qual é o seu trabalho? Qual é? Não, eu formo almas para Cristo, eu formo almas para o céu, eu formo cidadãos de bem para uma sociedade, né? Para um futuro melhor, é nisso que eu creio. Então, isso me traz a sensação de plenitude, viver isso levando a sério e não largada no sofá, rolando a tela do celular, vendo a vida passar diante dos meus olhos e aquela sensação de ai, não aguento mais, eu só limpo o chão, eu só faço isso, aquele fracasso, aquele, sabe? É muito da maneira como a gente olha, como a gente enxerga e como a gente escolhe viver. É muito fácil a gente se perder nisso quando a gente se sobrecarrega, quando a gente coloca nas nossas mochilas peso que não vem de Deus para nós, mas vem da gente mesmo, sabe? De querer abraçar o mundo e a gente só tem duas mãos, né? Então isso eu tenho aprendido, isso tem sido bênção demais na minha vida, tem sido maravilhoso e eu resolvi vir aqui compartilhar. Espero que possa te ajudar se você se vê numa situação parecida. Saiba que Deus te chamou para coisas muito maiores do que aquelas que você tem enxergado. Então busque encontrar essa leveza, busque viver de uma maneira mais intencional. Não é fácil, é desafiador, a gente sempre vai encontrar os obstáculos, mas isso é viver. Não se assuste com as pequenas cruzes do seu dia. Elas são um degrauzinho, né, da grande escada que nos leva até o céu. Tudo isso é amadurecimento, tudo isso é crescimento, então vale a pena a gente se esforçar, ter um olhar de gratidão e sempre olhar para o copo meio cheio e nunca meio vazio.